Olá, meus irmãos, graça e paz para todos. Gente, estou passando aqui rapidinho, mais uma vez no canal O Renovo da Palavra. E nesta oportunidade eu quero falar um pouco sobre a heresia de Himeneu e Fileto e os prejuízos que ela causa para as nossas vidas espirituais. Por isso eu convido você, vamos junto até o final deste vídeo, para você compreender e ficar protegido contra este mal. Eu sou o irmão Gedilson Gomes. Antes, porém, de eu entrar no assunto, eu quero pedir a você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. O nosso assunto aqui é escatologia. Estamos combinados? Então vamos lá. Vamos conhecer um pouco desta doutrina das heresias de Himeneu e Filetos. Para este fim, eu gostaria de ler para você 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 16, 17 e 18. Paulo escreveu assim: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade. Olha o que eles estavam dizendo. Dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Gente, esses dois homens, Himeneu e Fileto, eles eram da cidade de Éfeso. Eles se converteram ao cristianismo através da pregação do apóstolo Paulo. Eles congregavam na igreja onde Timóteo era pastor. Os ensinamentos do apóstolo Paulo sempre foi a autoridade máxima ali naquela igreja, naquela comunidade cristã. Porém, estes dois homens, eles surgiram com uma novidade. Eles trouxeram uma ideia própria e passaram a divulgar na comunidade cristã de Éfeso. Sem nenhuma sombra de dúvida, essa palavra por eles pregada era uma heresia. Exatamente o que é uma heresia? Heresia, gente, significa escolha, seleção, preferência. Mas do ponto de vista cristão, heresia é o ato de um indivíduo ou um grupo afastar-se dos ensinamentos bíblicos, adotar e divulgar suas próprias ideias ou ideias de outros em matéria de religião. Em resumo, heresia é o abandono da verdade. É quando uma pessoa sustenta uma ideia que não tem base nas escrituras sagradas. Este foi o caso de Himeneu e Fileto. Gente, eles passaram a divulgar na comunidade cristã de Éfeso, como está aí no versículo 18, que a ressurreição era já feita. Ora, se eles falavam que a ressurreição era já acontecida, realizada, consumada, na verdade, gente, eles estavam dizendo que Jesus já havia voltado. Por que isso? Porque a ressurreição dos mortos e a volta de Jesus estão entrelaçadas. Desta forma, a gente começa a ter uma... Meu Deus do céu, fica analisando aqui o que passou na mente desses homens em pleno ano 60, 64 no máximo, depois de Cristo, eles anunciarem que a ressurreição já era feita. Nas entrelinhas que Jesus já tinha voltado. Mas vamos lá. Qual seria então a ressurreição que Himeneu e Fileto estariam apontando como sendo a ressurreição escatológica? A ressurreição que estava no passado, supostamente, no passado deles. Nós precisamos analisar primeiro Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53. Já que eles anunciavam que a ressurreição era já acontecida, é bem provável que eles tinham esta ressurreição aqui em mente. Versículo 52, Mateus 27, 52 e 53. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam
foram ressuscitados e, saindo do sepulcro depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa. Mas essa ressurreição aqui, gente, não tem nada a ver com escatologia. Essa ressurreição, entre muitas outras, foi uma ressurreição demonstrativa. Não foi uma ressurreição para a vida eterna. Quando a gente analisa a ressurreição escatológica, nós sabemos que Jesus, em Apocalipse 1, versículo 5, ele é chamado de primogênito dos mortos. Também em 1 Coríntios 15 e 20, Jesus é chamado das primícias dos que dormem. Então nós não podemos de maneira nenhuma colocar nenhuma outra pessoa para ressuscitar, dentro dos nossos ensinamentos, antes da ressurreição de Jesus. Não existe nenhuma outra ressurreição para a vida eterna antes da ressurreição de Cristo. Então a nossa primeira desconfiança sobre a ressurreição citada aqui, no verso 18, que Himeneu e Fileto disseram que era já realizada, possivelmente aquela ressurreição escatológica, aquela ressurreição demonstrativa. Mas, por outro lado também, Paulo ensinou aos Efésios, olha só no capítulo 2, versículo 1, observe bem as palavras do apóstolo Paulo, Efésios 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Para aí, gente. Será que Himeneu e Fileto entraram por esse caminho de acreditarem que esta daqui era a ressurreição escatológica? Na realidade, não tem nada a ver, mais uma vez, esta ressurreição aqui com a ressurreição escatológica, hein? Eu vou ler ainda João, capítulo 5, versículo 24. E já vou te dar uma explicação muito importante sobre esses dois textos, tanto de Efésios 2, versículo 1, como João 5, versículo 24. Olha só o que está escrito. O que o evangelista João deixou escrito para nós? Ele diz assim, ele escreveu assim, Jesus falou no verso 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Gente, esse passou da morte para a vida não tem relação com a ressurreição escatológica. Isso daqui tem a ver com o Éden. Quando Adão pecou, o ser humano perdeu a comunhão com Deus, foi afastado da presença de Deus. Isso é uma espécie de morte espiritual, a falta da comunhão com Deus. E no ato da morte de Cristo na cruz, por meio do seu sangue, após o véu do templo se rasgar de alto a baixo, o ser humano passou então a ter novo acesso ao Pai, voltar à comunhão com o Pai. Isto é, passar da morte para a vida. Foi isso que Paulo falou aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Em hipótese alguma, isso aqui tem relação com a ressurreição escatológica. Himeneu e Fileto diziam que a ressurreição era já acontecida, estava no passado deles. Mas aí agora, gente, vem o ponto crucial do nosso vídeo. Os prejuízos que esta heresia causou na igreja de Éfeso e os prejuízos que ainda hoje esta heresia causa. 3 prejuízos. O primeiro prejuízo: eles estavam desviados da verdade. Olha só o verso 18. Os quais se desviaram da verdade. É sempre assim, gente. O herege se desvia e ele leva consigo muitas outras pessoas inocentes para acompanhar o seu ideal. Hoje a gente pode ver pelas redes sociais
como tem falsos mestres propagando as suas heresias e muitas pessoas seguindo as ideias deles, eles estão desviados igual Himeneu e Fileto, mas estão levando para si vários outros. Segundo prejuízo que a heresia de Himeneu e Fileto causou na igreja de Éfeso, o verbo perverter, citado por Paulo aqui, que eles perverteram a fé de alguns, este verbo quer dizer o quê? O sentido bem claro e bem amplo desse verbo quer dizer mudar do bem para o mal. Ou seja, eles estavam mudando o comportamento da igreja de Éfeso do bem para o mal. Tanto Himeneu como Fileto, ao pregar que a ressurreição era já acontecida, eles estavam causando esse desastre na igreja de Éfeso. E para terminar o nosso vídeo, o último prejuízo que as heresias deles causaram na igreja de Éfeso, estava causando, verso 17. Paulo disse que a palavra desses estava roendo como gangrena. Gente, é uma doença, um câncer. Heresia, dizer que Jesus já voltou no passado, dizer que os mortos já ressuscitaram no passado, é uma doença silenciosa que estava tomando conta da igreja de Éfeso e hoje, no século 21, tem muita gente fazendo isso, tentando destruir a saúde espiritual da igreja, que é o corpo de Cristo. Mas você agora sabe das heresias de Himeneu e Fileto. Você sabe que eles foram resistidos pelo apóstolo Paulo como hereges. Então, se você ouvir por aí alguém pregando hoje que a ressurreição é já acontecida, que Jesus já voltou, você sabe exatamente que são discípulos desses dois homens. Se você gostou deste vídeo, se ele te ajudou a compreender um pouco mais sobre a escatologia, compartilha com seus contatos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Maranata, o nosso Senhor vem. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.